Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, ainda sobre a polêmica aí, né, no jogo Vasco e Fluminense, no Nilton Santos, naquela jogada lá que houve o gol do Vasco, né, que os tricolores reclamaram de bola na mão do Léo, depois de uma suposta bola na mão do Verrete, blá blá blá, foi gol, né? Já se explicou isso, não vamos entrar no mérito aqui que já se falou isso. Foi um gol legítimo, né? Mas o presidente do Fluminense, ainda sobre essa polêmica, disse que os jogadores do Vasco teriam ficado constrangidos pela não anulação do gol por parte do Daronco. Ou seja, que os jogadores do Vasco acharam um absurdo, né? Teriam ficado constrangidos pela não marcação, pela não anulação do gol do Vasco, do Verrete, né? Contra o Fluminense no sábado passado. Olha que absurdo, né? Aí eu pergunto ao presidente do Fluminense, inclusive só tem um vídeo ontem, né? Aniquilando com as premissas dele, dizendo sobre pênalti, sobre deveria ter sido anulado e blá blá blá, né? Aí eu pergunto, esse ano no Carioca, o Verrete chutou pro gol, a bola bateu na mão do Manuel e essa mão impediu que a bola fosse pro gol. Os jogadores do Fluminense teriam ficado constrangidos também, né? Não, ele não fala isso. Todo canalha, né? Ele só fala o lado que ele sofre. Ele não fala o lado que ele é beneficiado, né? Já falei aqui várias vezes, eu jamais vou querer ser beneficiado, né? Jamais. Mas prejudicado também não, né? É fato isso aí. Mas o nosso amigo aí, o Mário Bittencourt, que não sabe perder, né? Não é desportista, não entende por que o Vasco é grande, é imenso, é um monstro, né? Tem inveja da gente. E sempre quer aí nos jogos contra o Vasco nos diminuir, e agora está dizendo aí qualquer questão do Vasco, que os jogadores ficaram constrangidos e blá blá blá. Bom, então falei sobre a conduta do presidente Mário Bittencourt com relação ao gol do Vasco, que ele acha que teria ter sido anulado e etc, etc, etc. Tem um YouTube aí, um bobalhão chamado Vilela, acho que é isso, né? Um Mauricinho aí, um bobalhão Vilela, né? Soltou um vídeo dizendo que se o Fluminense não abrir os olhos, vai virar Vasco, né? O Fluminense nunca vai virar o Vasco, nunca vai virar o Vasco, nunca, em hipótese alguma, né? O Vasco ganhou o primeiro título continental, né? Intercontinental, melhor dizendo, continental, em 48, né? Em 48. Equivaleu como se fosse a precursora da Libertadores, e a própria Conmebol aceitou isso aí, né? A Conmebol registrou lá. Esse título de 48 não é uma Libertadores, porque não precisa mudar o nome, mas era o formato e a precursora da Libertadores. Então, em 1948, o Vasco ganhou seu primeiro título sul-americano, né? E depois, há 25 anos, ganhou aí a sua Libertadores, em 1998. E até hoje, né, os tricolores, até ano passado, os tricolores tinham inveja, tinham raiva, e continuam tendo, né? Porque também tem a Sul-Americana de 2000, né? Então o Vasco é tricampeão sul-americano, 48, 98 e 2000. E os caras agora que ganharam o primeiro título sul-americano, né? Se você passar de Cabo Frio, se você chegar ali perto de Miguel Pereira, ninguém mais conhece o Fluminense, né? Bom, então, com essa questão aí, o Vasco nunca vai virar o Fluminense, e o Fluminense nunca vai virar o Vasco, né? Porque nós não jogamos a terceira divisão. Nunca jogamos a terceira divisão. O Vasco tem estádio. O Vasco tem uma torcida, um monstro, né? Apaixonada. Eu creio aí que 25 milhões de torcedores, né? No Brasil, no mundo e em Marte, né? Não é um time racista, não é um time elitista, e o mais importante, o Vasco não está nem aí para o Fluminense. E ao contrário, não é verdadeiro. Voltando para a fala lá do Bittencourt, parece que ele tem raiva, que ele tem algum recalque do Vasco, né? Toda vez ele quer desmerecer o Vasco e tal, blá blá blá, se colocar à frente do Vasco. Não vai ser possível isso, Bittencourt, em hipótese alguma, né?
Quem me conhece aqui, eu sou advogado, ele é um brilhante advogado, né? Tem uma oratória fantástica, mas quando vai falar do Fluminense, ele perde aí as estribeiras, né? Coloca aí tudo errado, fala um montão de besteira, né? E não obstante a minha admiração a ele na tribuna, falando que não seja Fluminense, né? Admiro ele aí. O que for Fluminense, ele vira um torcedor, né? Vira um torcedor bizarro, né? Um torcedor ridículo, medonho, né? Com pensamentos tacanhos, né? Pequenos, tentando fazer com que o Vasco seja, tentando fazer com que o Fluminense passe o Vasco, mas isso nunca vai acontecer, Bittencourt. Volta a falar aqui, né? Essa questão que você disse aí, que os jogadores ficaram constrangidos, blá blá blá, e tal. Ao contrário, né? Mostrou só desconhecimento da sua parte. E no vídeo que eu falei especificamente sobre isso, e eu queria voltar a falar sobre isso agora também, houve mais 2 bobalhões que erraram, né? Primeiro foi o Mano Menezes, que errou totalmente, dizendo que a bola bateu 2 vezes na mão dos jogadores do Vasco, no gol que não foi anulado, e ele está errado, né? Bateu uma vez só, comprovadamente, e a outra poderia bater, porque foi um lance acidental, né? No qual o Léo não tomou, Léo, não levou vantagem daquilo, a bola soube para o outro, e o outro fez o gol. Já disse aqui que nesse ano, o ano passado, houve um lance igualzinho aí do Flamengo na Libertadores, todo mundo chiou, eu não, porque eu entendo a lei, eu sei a lei, um fato normal, e não houve problema algum. E o nosso amigo Fábio Azevedo, né, youtuber vascaíno, aceitou esse argumento aí, né, do Bittencourt, dizendo que o gol poderia ter sido anulado, blá blá blá, não sei o que e tal. Então, quem acompanha o Fábio Azevedo, vai ao seu canal, vê lá, no dia seguinte do jogo, ele solta um vídeo aceitando as alegações do Bittencourt, patético isso, né? E o Mano Menezes mostrou aí total desconhecimento da regra do futebol, né? Chatinho lá, problemático, e tem... Quando... não vejo diferença alguma entre Diniz e Mano Menezes, são patéticos, né? E aí tem filhotes em campo. Tem o Ganso que quer apitar o jogo, tem o André, né, que é uma figura bizarra, começou outro dia, já se acha melhor do que os outros, né? Tentou esculachar aí o jogador do Vasco, o Ryan, achei que ele era um teatro, né? Ele sabe que o jogador do Vasco é Ryan, ele tentou lá esculachar, tipo, não conheço o cara, quem tá jogando pelo Vasco, blá blá blá, né? E o tal do Felipe Melo, que está no banco, né? Uma figura patética que tinha que ser banida do futebol, que não só dava o exemplo, né? Batendo nos jogadores, batendo em pessoas que não são nem jogadores, né? Outro dia ele bateu aí, empurrou um cara, salvo engano, do Atlético Goianiense, salvo engano, né? Quase machucou o cara lá e pegou aí um joguinho só de suspensão, né? Bom, Bittencourt, o Vasco nunca vai ser o Fluminense. Vilela, bobalhão, o Fluminense nunca vai ser o Vasco. Se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar no YouTube engajamento, sininho aí para receber as notificações dos meus vídeos quando eles forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.